E aí galera, beleza? Aqui é o Rogério. Hoje eu vou estar falando com vocês aqui a respeito dos fundamentos do Bitcoin, né? E por que que eu não levo a sério os fundamentos do Bitcoins. Primeiramente, eu vou já falar do final, a gente precisa ser sempre sensato, a gente precisa sempre estar usando a lógica e nunca estar utilizando emoções e nem ideias para poder a gente estar investindo em algum ativo. Quem é movido pela ganância ou pela vontade de achar que vai ser a melhor coisa do mundo, meu amigo, você está completamente errado a investir nesse mercado dessa forma. Não é assim que funciona. Por lógica, o Bitcoin ela é um jogo de acumulação. Quem monopolizar tudo vence e o restante vai perder. É apenas isso. Quem tiver a maior ganância ficará eternamente acumulando enquanto a vida passa diante dela. O ativo mais importante do mundo é seu tempo. Use-o mais com sabedoria. Não seja escravo de ninguém e de nenhuma ideia, pois o preço da liberdade é a eterna busca do conhecimento. Eu já começo falando pelo final, né? Porque a gente precisa ser sempre sensato na hora de tomar uma decisão. Né? Teve um colega que fez uma pergunta: se você compreende o que é o Bitcoin, é a verdade absoluta, por que continuar comprando a mentira financiada e incentivando a mentira? Então, não ficou muito legal a pergunta dele, mas seria o equivalente a por que eu continuo usando moeda fiat? Bom, simples, porque a moeda fiat é uma moeda, né? E para mim o Bitcoin é uma reserva de valor. Mas isso é parte fundamental. Mas eu não posso levar a parte fundamental como base, né? Então vamos para a parte técnica, né? Primeiro vamos tentar entender o argumento e, se for possível, a gente quebra o argumento e traz um argumento melhor. Bom, primeira coisa é que não adianta a gente debater sobre fundamentos, né? Cada pessoa vai ter a sua visão, entendeu? Como que algo que vai ser verdade ou mentira se cada pessoa tem um poder de escolha diferente, né? O que vai ser a verdade ou mentira pra você? É você que vai escolher. Você acredita no que você quiser, ninguém vai chegar e te obrigar a acreditar no que ela tá dizendo, entendeu? Mesmo que você obrigue com uma arma, ela vai dizer que acredita em você, mas na prática, na mentalidade dela, né, na consciência dela, ela sabe que, pô, ela não é obrigada a fazer nada. Na consciência de cada pessoa, você consegue alcançar a liberdade máxima. É simples assim, entendeu? Mas fica lá dentro da consciência dela, não no mundo real. Aí você me coloca numa situação em que uma resposta tem que agradar para ser correta, né? É isso. E eu respondi da melhor forma que a pessoa pode concordar. Sim, vou continuar comprando Bitcoin para sempre, é a verdade absoluta, pois não financia a mentira. Mas eu falei isso aqui para poder, né, a pessoa concordar comigo. Foi exatamente a pergunta que ela fez, ela quer que a resposta seja essa. Ela quer que eu concorde com ela, a pessoa só busca isso, alguém que concorde com ela. Se você concorda com a pessoa, simplesmente você não vai continuar discutindo com ela. Ela acha que venceu o debate, e aí você para de debater com ela, concordando com ela, simples assim. Só que a missão, né, é quebrar o argumento fundamental sobre o dinheiro fiat. Então, dinheiro fiat é o quê? Não tem lastro? Seria verdade isso? Primeira regra para imprimir. Por que simplesmente o governo não imprime mais e resolve os problemas da sociedade no presente? É a pergunta que todo socialista, comunista e libertário faz, né? E sempre cada um tem uma resposta. E como eu disse, não adianta eu seguir nenhum ideal, né? Os fundamentos do libertarianismo e comunismo, para mim, são ideias. E eu não posso seguir ideias, porque assim eu viro escravo delas. Eu não quero ser um escravo igual o comunista é, de uma ideia. Entendeu? Então não adianta. Eu vou seguir aquilo para mim que seja bom, não tudo. Né? Não seguir a regra, eu sou comunista. Não. Eu sigo alguns ideais, né, que são libertários. Simples assim. Comunista já não dá para seguir, porque infelizmente não bate, né? Esse negócio de pensar nos outros antes de pensar em mim não dá. Eu prefiro pensar em mim primeiro. Por isso que eu sou mais libertário. É a regra da individualidade, entendeu? Bom, resposta da pergunta que eu fiz sobre por que o governo imprime agenda. O dinheiro é lastreado na dívida de trabalho de escravo permanente. Portanto, se o Estado não consegue provar que pode pagar, o Banco Central não pode imprimir mais e emprestar para o Estado. Pô, peraí, caraca, o que esse cara tá falando? Sim, o dinheiro é baseado na sua dívida de trabalho. Você é um escravo. O governo só pode imprimir mais se ele tem como provar que você pode trabalhar para ele. Simples. Ele vai lá e prova que ele consegue acumular mais impostos e fala, ó,
consigo acumular mais imposto, tá bom, então vou imprimir mais. Aí o Banco Central imprime mais e, portanto, o governo fica em uma dívida com o Banco Central. Só que essa dívida que vai pagar é o governo? Não. É o escravo. Ele vai ter que trabalhar, produzir riqueza, e essa riqueza se torna um dinheiro fiat que depois vai cair nas mãos do governo como imposto. Todo mundo que consumir alguma coisa vai deixar uma parte, uma fatia para o Estado. Em todas as transações existentes, vai deixar uma fatia para o Estado. É assim que funciona. O Bitcoin é um pouco parecido, mas só que lá é de forma voluntária. Você escolhe o valor que você vai pagar na taxa da sua transação. Mas toda transação tem que pagar uma taxa. Não importa o valor, mas tem que pagar. Aquela que pagar mais vai ser minerada primeiro. Então, tipo assim, eu imagino que o Bitcoin é um estado libertário. Essa é a posição que eu tenho, mas isso é fundamento. É sentimental. É uma ideia. E eu não posso investir por causa disso. Então, né, por que eu vou investir? Número 2. O dinheiro patrocina ditaduras e mentiras? Seria verdade? Resposta: não. O dinheiro não financia ditaduras e nem mentiras. O que financia ditaduras e mentiras, assim como verdades e liberdades, não é o dinheiro, mas sim o trabalho dele. Bitcoin é uma prova de trabalho, ou seja, alguém teve que arcar com custos e esses custos foram arcados com trabalho. Isso acontece da mesma forma que quando mineramos ouro. Assim como as pirâmides, não foi o dinheiro que construiu elas, foram os escravos. Portanto, o que mantém o Estado, ditaduras e mentiras existir é o fato da população ser considerada uma mão de obra escrava para sustentar o poder da moeda. Se o Estado não tem população que trabalha, não há confiança em investir naquele território. Você investiria nos Estados Unidos? Com certeza sim. Usaria as mesmas premissas para investir na Venezuela e Argentina? Com certeza não. Investiria no Oriente Médio e países radicais? Pior ainda. Pois é, por que não? Porque simplesmente, cara, se você tem um país onde a população ela é radical, você não vai investir dinheiro lá. Se a população é pobre e não tem condições de produzir riqueza, você não vai investir lá. Quem produz a riqueza do Estado não é o Estado, não é o governo, é a população. O que produz a riqueza nos Estados Unidos é a população, não é o Estado. O Estado só acumula dinheiro porque ele cobra os impostos. Portanto, cara, como é que você vai fazer uma prova de trabalho de um país? É olhando para aquelas pessoas se elas conseguem produzir alguma coisa. Por que o Estado é considerado, o Brasil, né? É considerado um país de baixo escalão, né? Enquanto que China e Estados Unidos podem ser de primeiro. Simples, meu amigo. Porque a população é que produz a riqueza. Não é o Estado. O dinheiro é lastreado na riqueza que as pessoas produzem. Você está entendendo? Por isso que o dólar vale mais perante ao real. É porque as pessoas veem mais valor lá. Isso é questão de fundamentos. Entendeu? Mas alguma dessas coisas aqui acabam se tornando lógicas. Acabam se tornando não sentimentais, mas simplesmente lógicas. É isso que acaba tornando os fundamentos do Bitcoin um pouco mais poderosos. É você usar lógica, entendeu? E não ficar. Que não, eu vou comprar Bitcoin porque eu não quero sustentar a ditadura. Tá, mas o dinheiro saiu da tua mão, né? Bom, acho que a resposta seria então, né? Não dá pra confiar num país que mantém a qualidade de seus serviços prestados e não consegue arrecadar impostos. É simples. Você não vai confiar num país que não consegue provar a qualidade de seu serviço e não consegue arrecadar impostos. É a coisa mais básica que existe. Por isso que as pessoas falam, por que o Brasil tá financiando ditaduras? Porque simplesmente, cara, você não concorda com aquilo. É simples, entendeu? O que são impostos? Os impostos, portanto, são os pagamentos de dívidas de trabalho e escravo permanente. Quando o Estado recebe os impostos, ele, portanto, está pagando sua dívida. Entendeu? E o capital desse deve ser usado e devolvido ao Banco Central para queimar esse dinheiro. É para isso que o Estado pega o imposto. Parte dele é para poder pagar a dívida que ele deve ao Banco Central. E outra parte para pagar os funcionários públicos, os servidores públicos e os políticos. A coisa que mais tira dinheiro do Estado provavelmente são as dívidas que ele tem e o pagamento dos salários dos servidores públicos. Os políticos é a menor delas. O servidor público que mais é pago na sociedade é o juiz. É simples assim. E o que ele é útil na sociedade? Cara, o que enriquece o Estado? As leis. Entendeu? Quanto mais leis, mais o juiz recebe. Mais advogados precisa. Quem defende a existência do Estado, com certeza vai ser o primeiro deles vai ser o advogado. O último deles vai ser o trabalhador, o escravo, que sou eu. Ou qualquer pessoa que está vendo esse vídeo concorda comigo. Entendeu? Então, quando você compra o Bitcoin, o dinheiro fiat que você usa simplesmente sai de uma propriedade e vai para a mão de outra pessoa. Simplesmente, meu amigo, esse tipo de dinheiro continua no sistema.
alguém vai gastar ele para consumo e, portanto, pagar algum imposto. Se você ficar sempre consumindo com esse dinheiro, ele deixa de existir em algum momento, pois parte dele sempre se tornará imposto. O Bitcoin também funciona da mesma maneira, não existe forma de arrancar Bitcoins da blockchain, até a tecnologia não permite isso. Mas seus Bitcoins estão na blockchain como se fosse um cofre permanente e transparente, que qualquer pessoa pode ver as transações e o saldo dele. Portanto, o Bitcoin permanece para sempre ali, e não há registro de nenhuma existência de seu trabalho ou de moedas fiat. O que acontece é, lá dentro da blockchain, você vai transformar ele em taxas e aquilo vai se tornar um imposto permanente também, da mesma forma. Se o Estado cobra impostos permanentes e ele quiser fazer acumulação de bitcoins, basta que ele aceite bitcoins como forma de pagamento ou de impostos e incentive isso de alguma forma. E o Estado usa de coerção para pagar impostos ou de descontos para isso. Se ele aumenta os impostos, você terá de pagar mais, afinal você tem que consumir em algum momento. Se esses impostos tiverem desconto de 20%, por que você renunciaria a essa proposta? Simplesmente porque o imbecil inútil da sociedade que ama fazer o L ou o B é um estatista, que sempre vai amar essa ideia de descontos e vai comprar bitcoins de outra pessoa. Como o imposto é permanente, então ele recebe todos os bitcoins possíveis de alguma forma no momento futuro. Sendo assim, eu quebro o argumento que o fiat financia ditaduras. Afinal, o que financia ditaduras não, na verdade, é o trabalho. O dinheiro fiat só pode ser emitido como uma prova de trabalho futura, ou seja, dívida de trabalho escravo permanente. O Bitcoin não, ele só pode ser emitido como uma prova de trabalho realizada no passado. Portanto, não é uma dívida. Mas ambos podem ser usados para qualquer coisa. Não é uma moeda que será criminalizada por ser usada de forma errada. Ou seja, na minha opinião, tem muita gente que lucra quanto as pessoas acreditam nos fundamentos do Bitcoin. A longo prazo, o Bitcoin é uma pirâmide financeira. Se não tiver alguém capaz de pagar mais do que pagaram no passado, em algum dia o valor dele pode crescer tanto, exponencialmente, que seria suficiente trocar o universo por um Bitcoin. Isso daqui 100 anos, se não estiverem negociando o planeta inteiro em Bitcoin. Isso é o fim das pirâmides. Fundamentalmente, eu acho que o Bitcoin não se sustentará em questões de preço sempre subindo. Em algum momento, as pessoas vão preferir comprar outras criptomoedas mais baratas ou mais voláteis. Chega um ponto em que o Satoshi escreveu o seu white paper fará sentido. O Bitcoin tende a buscar um equilíbrio de preços e não uma subida de preços infinita. Na minha opinião, pessoal, quem precisa provar fundamentos do Bitcoin ainda não acredita nele. Essa é a realidade. Por isso, prefiro estudar tecnologia e acho a tecnologia matemática por trás dele uma das melhores uniões de tecnologia de computação, desde a criptografia sendo usada como prova de conhecimento zero, sendo usado para manter o anonimato, e também o algoritmo de hashcash, que usa a criptografia para calcular o hash válido e ocorrer a mineração do bloco, e também a forma como os computadores conversam em rede através de protocolos que o ZMQ possui. A forma como é organizada a estrutura de concorrência e transações para entrar no bloco, que é pura oferta e demanda, ou seja, a taxa de transação, entre muitas outras coisas. Isso me fascina, isso é válido para mim, isso é lógico. Mas eu entrei em Bitcoin não por causa de fundamentos, mas porque eu conhecia a tecnologia dele, entendeu? Se você concorda com as coisas que precisa ter preço fixo, que existe algum algoritmo matemático de cálculo de preço justo, então você vai ter que usar a Cardano. O preço da taxa de transação dela é fixo, calculado com o consenso dela. Não faz sentido nenhum para mim, né? Cardano ela matou os principais motivos da existência da blockchain, a concorrência, né? Então, se um sistema financeiro existe, você tem que compreender ele. E para de viajar em fundamentos. Se você vai tornar uma pessoa que enriquece outras. Por quê? Porque, simples, enquanto você segura o Bitcoin, garante que o preço não caia. Enquanto você está full Bitcoin, essa outra pessoa tem muito mais do que você. E pode ter apenas 1% do capital dela investindo em Bitcoin. Uma BlackRock da vida ganha muito mais vendendo marketing e fundamentos de Bitcoin do que você rodando ele. Quer prova? Se alguém que possui 10 mil Bitcoins hoje morrer e sua chave privada for perdida, automaticamente você torna o Bitcoin mais escasso. Se você convence as pessoas a segurar seus Bitcoins e não a vender, você simplesmente manipula a oferta sem precisar absolutamente fazer nada com seus Bitcoins. Nem precisa comprar mais, então usa esse capital para especular outros mercados. Lamento, mas minha visão sobre o Bitcoin é que ele não é singular como o ouro. O ouro tem mais utilidades fixas e propriedades do que o Bitcoin. E o Bitcoin já foi copiado tantas vezes que no futuro as pessoas poderiam usar Dogecoin como moeda mundial, pois apresenta fundamentos que o Bitcoin não tem. Usando isso como exemplo, ele poderia ser uma moeda fiduciária mundial. O que importa é convencer pessoas, mas os fundamentos não são lógicos, são irracionais, são sentimentais. Não me baseie em sentimentos para comprar uma reserva de valor e nem especular moedas ou tokens. Eu fecho a mesma frase que eu iniciei, né? Isso é sensato.
Mas pode ter certeza que todos vão vender Bitcoin sempre no pior momento de suas vidas. Por lógica, o Bitcoin é um jogo de acumulação. Quem monopolizar tudo vence, e o restante perde. É apenas isso. Quem tiver a maior ganância ficará eternamente acumulando enquanto a vida passa diante dela. O ativo mais importante do mundo é seu tempo. Use-o com sabedoria. Não seja escravo de ninguém, de nenhuma ideia, pois o preço da liberdade é a eterna busca pelo conhecimento. E assim eu termino. Hoje é dia 2/9/23, é 1h19 horário de Brasília. Eu posso mudar de opinião no futuro, então, portanto, deixo isso registrado. Tá bom? Grande abraço para todos que viram esse vídeo. Fiquem com Deus. Curte aí se gostou. Se não gostou também, comenta, compartilha e faz qualquer coisa aí. Valeu?